Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao MBCV Cast. E nós estamos aqui toda segunda-feira numa conversa de tete a tete com o apóstolo Neuci José Rorato, para que a gente possa, durante a semana, até ter um norteador, né, para aquilo que a gente está vivendo, porque muitas vezes o assunto que é abordado aqui nesse lugar é um assunto que você está nele naquele momento. E as respostas vêm, né? Então Deus ele se utiliza da palavra de Deus, ele se utiliza até de um MBCV Cast, de um podcast, de uma palavra para dar uma direção para a vida de uma pessoa. Então nós vamos aqui curtir esse momento juntos, né? Bom dia, seja muito bem-vindo, pastor. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem, que nos seguem. Desejo a todos um proveitoso dia, que saibamos tirar proveito do que fazer e do que não fazer com as circunstâncias que se apresentam a nós. Esse ano, pastor, foi um ano difícil, né? Foi um ano difícil. Eu pelo menos considero que, principalmente para o Rio Grande do Sul, né? Enchentes e o nosso inverno foi uma loucura a temperatura, a gente teve muitos 30 graus, né, durante esse período, mas o que eu quero falar, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a nossa vida também é uma loucura, e quando a gente começa a chegar no final do ano, que nem a gente está chegando agora, chegou outubro, novembro, as coisas parece que a gente se afunila, né, pastor? E começa a repensar o que eu não fiz e por que eu não fiz. Claro que esse ano a gente pode dizer assim, não foi feito por causa das enchentes, né? Porque a gente parou um mês inteiro e alguns até pararam mais, né? Mas essa ansiedade eu vejo, pastor, eu vejo nas igrejas, porque é onde a gente trabalha, né? Às vezes as pessoas se frustram demais porque elas não conseguiram alcançar os objetivos. Como que a gente pode lutar com essa frustração que vem quando começa a chegar o trimestre, né, do fim do ano e a gente não conseguiu alcançar os objetivos? O que se faz? Olha, eu gostaria de comprar essa receita, pastor. Eu sei que se pensa, se deseja, se planeja, e quando não dá certo? Pois porventura estava nos nossos planos a pandemia do Covid? Não. Mas justamente na pandemia a gente se recriou, reavaliou, a gente se redirecionou. Então, são essas oportunidades, pastora, que despertam em nós a inteligência, despertam em nós busca de solução. Então, os grandes inventos não nasceram de bons tempos. Os grandes inventos nasceram de maus tempos, de situações terríveis. Por exemplo, uma história que eu aprendi, que eu soube, que durante a Segunda Guerra Mundial, quem é que esperava a guerra? Ninguém. E ali começaram a serem usados os aviões, os automóveis. E eu sei que muitas batalhas se definiram em lugares com ausência de solução. E aí desenvolveram o Fusca. Porque o Fusca é o primeiro automóvel criado que não usa água, que não precisa de água para refrigerar o motor. Então, na crise nascem soluções. E essa situação que o Rio Grande do Sul passou, essas enchentes, isso aí foi uma oportunidade divina para a igreja. E aqui até quero dizer uma coisa interessante, um pouco forte, mas nunca é bom esquecer do que Deus tem feito,
Por exemplo, a pandemia do Covid, a nossa igreja, o MBCV, escutem bem, os membros ativos, nós não perdemos nenhum para o Covid. Perdemos familiares, perdemos alguns que estavam desviados, perdemos pessoas ligadas, mas não comprometidas. Então, quando a pessoa é comprometida com o reino de Deus, cada circunstância, cada situação que se passa, são oportunidades. Então, a crise são oportunidades para criarmos soluções. E, por exemplo, vamos falar agora a nível de igreja. Há quanto tempo se comenta, se fala, se vai ao texto e se vê que a igreja está... Nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, a igreja morna, que a pessoa não se desvia porque tem medo do inferno, mas não leva a sério porque quer aproveitar a beleza que o mundo oferece, as iguarias que estão por aí. Então eu vejo que o que passamos, pastora, para o verdadeiro cristão foi um preparo. Porque aí criou-se uma oportunidade, um campo de ação que o cristianismo não estava vendo, que é amar ao próximo, repartir o pão, vestir, socorrer, visitar, assistir. Então, nisso tudo, para mim e para nós, MBCV, essa situação despertou e purificou até a própria igreja, porque nós vimos quem realmente amava Deus, porque quem ama a Deus ama o próximo. Quem ama a Deus é comprometido com a igreja e está a serviço do propósito que Deus delegou para a igreja. Então, tudo isso, pastora, coopera para o bem dos que amam a Deus. E aí se a gente for aprofundar essa fala, porque algum dos nossos ouvintes, pastor, podem dizer assim, tá, mas o que é amar a Deus? Eu penso que o Senhor, ele deixou resposta para todas as coisas, para que a gente não ficasse nas dúvidas, né? E o apóstolo João, lá em 1 João, ele diz isso: se alguém diz que ama a Deus e não ama ao seu irmão, é mentiroso. Olha que forte isso, escrito de uma forma com todas as letras, não teve nenhuma possibilidade de interpretação. Não há interpretação para a palavra mentiroso, né? Então, o amor a Deus, ele se manifesta no amor ao próximo. E uma das coisas que aconteceu naquela época, né, que foi importante, porque a gente está falando sobre aquela época? A gente está falando porque nas lutas e nas dificuldades a gente precisa se reinventar, né, se buscar soluções para aquele momento. Mas eu lembro que naquela época, e a gente foi muito criticado, né, pastor? Não só pelas outras igrejas, pela sociedade em geral, porque a gente permaneceu abrindo a igreja, fazendo cultos. Claro que haviam aquelas limitações de 30 pessoas, segundo o espaço, enfim, né? E a gente foi se adequando, porque a igreja aqui tem muitos ambientes, 30 pessoas em cada ambiente, e a gente às vezes estava com o pátio lotado de carro, e até recebendo denúncia, porque a igreja estava lotada, eles vinham aqui olhar, não estava, porque nós estávamos distribuídos, porque aquilo também foi uma forma de buscar solução, e a gente já sabe hoje, se tiver outra situação, a gente já sabe que a igreja tem como capacidade, né? Então, a busca das soluções nos momentos difíceis, e uma das coisas que Deus tem falado comigo há muito tempo, né, é que a gente sempre falou, pastor, isso é cultura da igreja, né, que o deserto é para você sofrer. É preparo. Não, mas aí as pessoas, quando tu fala assim com uma pessoa muito, muito espiritual, né?
Como é que tu tá, irmão? Tô no deserto. Mas para dar aquela conotação de que tá passando um momento bem difícil, né? E o deserto não é que seja, não que ele não seja difícil, né? O deserto ele nos tira daquele caminho que a gente está acostumado, daquela rotina, daquela agenda, e ela nos coloca numa situação de buscar soluções. E para mim isso é o deserto, né? E uma das coisas que esses dias Deus falou comigo, que o deserto não é para sofrer. Porque a gente tem essa coisa, todo deserto tem que sofrer. O deserto não é só para sofrer. O deserto é para crescer. Então, quando você é colocado numa situação difícil, quando você é colocado numa situação de desafio, mas aí isso exige maturidade cristã, né? Pô, eu tô vivendo esse momento e eu não tô conseguindo enxergar ali os oásis. Mas como é que eu posso crescer nesse deserto, né? Eu acho que isso é uma grande lição. E uma grande lição que eu tenho, pastor, estou só falando para o senhor também se organizar, porque eu sei que o senhor sempre deu uma palavra, porque alguém pode estar pensando aqui, não, mas eles combinam, tem tudo num papelzinho. Até nos primeiros podcasts eu fazia os papelzinhos, mas depois a gente entrou numa sincronicidade que a gente já não faz mais papelzinho, a gente já só está conversando, né? E a gente às vezes chega aqui com uma pergunta que o pastor, ele não imagina, né? Hoje foi um dia que a gente não imagina o que vai falar, mas e o pastor sabe dar respostas, né? Por exemplo, vamos pegar o caso de Agar. Agar, quando ela chegou no deserto, né? Ela veio de uma situação onde ela estava sendo, vamos dizer assim, criticada, tinha bullying com ela, né? Por Sara, e ela fugiu. E ela fugiu e foi para o deserto. E ela foi para o deserto, pastor, porque do outro lado do deserto estava o Egito, que era de onde ela tinha vindo. Na verdade, ela queria ir para onde ela tinha vindo. E a gente faz isso. Quando a gente está com um problema, a gente luta e tenta voltar para da onde a gente veio, porque pelo menos a gente lá conhece, né? E no meio do caminho ela encontra um anjo. A Bíblia fala que é um anjo, né? E o anjo pergunta de onde tu veio, para onde tu vai. E ela se justifica, né? E o anjo diz para ela, volta lá, da onde tu veio. Te submete às palavras que você receber, porque eu tenho uma promessa para ti. Né? Então eu acho que muitas vezes a gente está no meio do deserto tentando correr para um lugar, tentando achar uma solução, ou ir para o lugar da onde a gente veio, porque a gente conhece de onde veio, e Deus está dizendo, não, querido, Apocalipse também diz isso. Apocalipse 3, cuida aonde tu caiu e levanta-te lá aonde tu caiu, volta lá aonde tu caiu e levanta. E essa é uma tendência. A gente está chegando no final do ano, pastor, e eu lembro que a gente falou sobre isso ano passado. Todo mundo que não separou até agora começa a projetar separação, se o casamento está difícil. Todo mundo que não trocou de igreja ainda começa já a buscar os caminhos para buscar solução. Bom, né, afunila essa atitude de mudança, porque a pessoa quer uma mudança no final do ano. E aí, pastor, isso é válido? Ou nós vamos fazer que nem o anjo? Volta lá onde tu caiu. A inclinação natural do ser humano, a própria palavra diz, a inclinação da carne, quem se inclina, quem segue os desejos da carnalidade, da natureza, da cultura que traz como herança, sempre é voltar atrás, e acham que com uma data específica tudo vai mudar. Não. Tem muita gente que é muito fã do culto de virada do ano, da vigília, por causa dos projetos que faz, e acham que isso aí vai mudar tudo. Não, a vida é construída, gradativa e progressivamente. A pessoa vai ela se direciona para um crescimento como resultado de um desafio, de uma autodisciplina, da perseverança e de não perder o foco. Como a pessoa também se corrompe na vida
começando pelo desleixo, pela desesperança, vai indo, vai se desgastando, vai começando a ver algumas desgraças por aí e perde o ânimo. E aí chega até o momento, pastora, de muitos dizerem: eu sozinho não vou resolver o problema do mundo, mas você sozinho pode resolver o problema do seu mundo. Porque cada um é responsável pelo mundo que vive. Por exemplo, eu é que preparo o meu ambiente, eu é que preparo o meu bem-estar, mas como é que eu preparo? Sabendo, escolhendo o que eu deixo entrar para dentro de mim, o tipo de assunto, o tipo de filosofia de vida, o tipo de influência, o tipo de pessoas com quem eu tiro muito tempo estar junto. Tudo isso são materiais que constroem as nossas emoções, a nossa cultura. Então nós é que somos responsáveis. Então estamos indo para o final de mais um ano e é sempre todos os anos a mesma coisa. Final do ano eu vou resolver tudo. Eu vou tirar umas férias para esfriar a cabeça e voltar melhor. E o pior nisso tudo, tiram férias e não voltam melhor. Voltam pior. Por causa do quê? Nas férias você só remoe o passado. E toda pessoa que quando tira um tempo e começa a remoer o passado, vivenciar aquele passado, trazer a lembrança, que tipo de inspiração traz? Nenhuma. Nenhuma. Então, meus queridos, veja, você é responsável. Saiba escolher, decidir, e não só decidir, mas agir baseado em decisões que toma, mas decisões conscientes, decisões, por que consciente? Deve sair da sua consciência. E a consciência do ser humano, que é ligada ao espírito, que é o espírito, ela não morre. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então a consciência do ser humano é a lâmpada do Senhor. Porque mesmo que a pessoa seja o que for, a consciência dela ainda fala, ainda revela, ainda acusa, ainda dá sinal o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Ela é um guia, mas se você não ouve a sua consciência, não age conscientemente, nós podemos escolher, sim, agir pelas emoções, pelos desejos, pelas vontades e por influências. Como também eu posso escolher fazer, tirar para fora de mim, construir uma linha, uma construção de vida consciente. O que eu quero? E para o que eu quero, qual é o caminho? Qual é o preparo? Qual é o preço? Qual é o esforço que eu tenho que aplicar? Está tudo dentro de nós. O senhor está falando, eu estou lembrando da receita, que o senhor disse que é uma receita, né? Que o senhor compra uma receita que disser que como que deve ser, né? Para viver uma vida melhor. Mas eu acho que eu tenho uma. Faça. Paga bem. uma palavra que me chama muita atenção, pastor. 1 Coríntios 13, né? Que fala sobre o amor. Porque o apóstolo Paulo, ele falar no 1 Coríntios 3 sobre o amor, porque nos capítulos 12 e 14, depois ele fala sobre as obras. E a igreja de Coríntio, ela era muito, muito, muito ligada a obras, e pouco ela falava em amor, então ele teve que meter ali aquele capítulo ali, né? Gente, peraí. Mas dentro todo esse texto que fala do que é o amor, que não é o amor, que ele faz, que ele não faz, tem uma palavra que eu acho que a gente pode usar nesse momento. Que ela diz assim, o amor genuíno, né, o amor que é o amor de Cristo, não busca seus próprios interesses.
Isso, pastora, isso é para inteligente. Então tá, então pode falar. Essa palavra é para inteligente. Porque o amor não busca os interesses. Que isso também está inciso no quê? Que nós não devemos viver para nós. Mas a frustração, penso eu, a frustração vem a partir desse momento onde eu vivo só os meus interesses. E quando os meus interesses, eles não se concretizam porque eu não trabalhei, eu não paguei preço, eu não me preparei, aí chegou a situação eu não soube resolver, porque eu só busquei os meus interesses. Agora, isso que o senhor está falando é certo. Quando eu consigo compreender que eu não vivo mais para mim, eu já não vou ter essas frustrações, esses desânimos, porque eu não fiz para mim. A vida não dá, a vida devolve. Então, quem ama, e o que é o amor? É a natureza divina. Eu sei que o amor, como é a natureza divina, é tentar piratear ele, levar-o para paixão, para desejos carnais, para esse lado aí de alma, para queimar o verdadeiro sentido. Então, Deus é amor. E o quanto de amor eu tenho e manifesto na vida, servindo, é o quanto eu tenho de Deus na minha vida. Então não adianta dissociar o amor de Deus e Deus do amor. Não. Mesmo Deus sendo Deus de amor, por que ele não abençoa a todos? Porque ele é justiça. Porque as pessoas dizem que amam, mas de fato não. Dizem que amam a Deus, mas odeiam o próximo, não perdoam, acusam, condenam, criticam, discriminam. E aí dizem que tem Deus. A maior prova de Deus na nossa vida é o como nós tratamos o nosso próximo, o quanto somos de solução na vida do nosso semelhante. Mas ser solução não é sustentar vagabundo, não é concordar com ideologias malignas, não é inversão de valores, não é desonra a autoridades, não é falar mal desse ou daquele, não é acusar todo o erro, não. Isso não é amor. O amor perdoa. O amor procura solução. O amor ao próximo procura virtudes, procura um lado positivo, porque ninguém é tão bom que não tenha algo que precisa melhorar, e ninguém é tão ruim que não tenha algo que possa se aproveitar, trabalhar para que aquela vida melhore. Então, vamos sintetizar e contextualizar o que a gente está falando. Eu comecei essa fala falando sobre, nós estamos nos últimos trimestres, no último trimestre do nosso ano. Vivemos um ano difícil, sim, com certeza, né? Muita gente viveu muita coisa difícil e muita gente se frustrou, principalmente aqueles que perderam seus bens, né? Mas não perderam sua vida. Então, como é que a gente vai ressignificar todas as frustrações que a gente tem durante o ano? Compreendendo o nosso sentido de vida. O nosso sentido de vida, segundo a palavra de Deus, é o amor, porque Deus é a essência, Deus é amor, e esse amor em nós, ele não vai permitir que a gente se frustre, porque a gente tem uma esperança, né, pastor? A gente tem uma esperança, e essa esperança está em Jesus. Então, mas eu perdi tudo, mas Jesus, e aí é que é legal, pastor, quando a pessoa tem o coração dela voltado para o Senhor, quando ela compreende o governo de Deus sobre a vida dela, mesmo que ela tenha perdido tudo, eu vou dizer para o senhor, eu não posso estar 100% certa, mas eu vou dizer com muita facilidade, a maioria dos que perderam tudo e que reconhecem Jesus como Senhor Salvador já tem tudo de novo. E melhor. E melhor. E melhor. Eu até pergunto, como está a sua vida? Como estava antes das enchentes e como está hoje? Você que ajudou e você que foi atingido.
Quem ajudou está melhor. Quem foi atingido também está melhor. Por quê? Porque viu que existe amor. Isso. Viu que existe um governo divino que não descarta ninguém. E o Rio Grande do Sul foi campeão nessa área, né, pastor, de solidariedade. Alguém me disse, Eliane, aí nós estou vendo uma baita oportunidade aí no Sul, contrata uma equipe de pintores e começa a oferecer um serviço de pintura de casa, porque agora, depois que o pessoal voltar, o que mais vai precisar é pintura de casa, né? Aí eu falei para essa pessoa assim, ó, querido, quero dizer uma coisa, o pintor que cobra 200, 300 reais a diária, ele está pintando de graça. Porque a solidariedade, ela foi tão tremenda durante aqueles momentos, né, pastor? Que ninguém, nada era de ninguém. Exato. Tudo era de todos. Né? Então, essa foi uma lição maravilhosa que a gente teve da enchente. Pastor, nosso tempo está indo. O senhor quer deixar uma palavra para os desanimados e frustrados desse ano? Antes eu estava lembrando, quando o senhor estava falando, para me deslocar para minha casa, eu uso muito a BR-116, né? E uma das coisas que eu mais vejo, a partir agora desses tempos agora de fim de ano, é caminhõezinhos com mudanças. Aí eu olho aqui, às vezes eu estou atrás de um caminhãozinho, né? E eu olho aquela mudança. Vamos olhar essa mudança, vamos analisar essa mudança. É uma cama, é um ventilador, é um armáriozinho pequeno, uma piazinha de cozinha. E eu disse, a pessoa mudando as suas frustrações para o outro lado, né? Porque, então, muita gente está frustrada, muita gente se frustrou, muita gente precisa de esperança. Qual é a palavra que o senhor tem para os frustrados? Que se ame. Se você está frustrado, decepcionado, se sente derrotado, se sente rejeitado, complexado, se ame. Se ame. Como é que você vai amar ao próximo se você não se ama? Porque dentro de você está a natureza divina. E quando a pessoa se volta para Deus, essa natureza é despertada. Primeiro é ressuscitada. E aí depois ela é tirada para fora no exercício de melhorar para si. Porque quem se ama se prepara para a vida. Quem se ama cuida da sua saúde. Quem se ama cuida da sua família, da sua descendência. Quem se ama prepara o futuro. Mas isso não é uma coisa egoisticamente. Não. Nós fizemos parte de uma sociedade de dependência e cooperação. Eu dependo de alguém me oportunizar, mas eu coopero com alguém que me oportunizou. E assim nós somos dependentes, codependentes uns dos outros, porque ninguém vive para si e ninguém morre para si. Todos nós viemos de uma origem e a esse retorno todos nós teremos e que teremos que nos apresentar na presença daquele que nos projetou e nos oportunizou vivermos nessa terra fazendo parte de seu governo. Você pode melhorar. Está dentro de você. Se você não consegue ir tirando na prática, te volte para Deus, peça misericórdia, que o amor dele vai lhe alcançar. E você, alcançado pelo amor dele, você vai ver pessoas unindo-se a você para lhe ajudar naquilo que você precisa. Mas não é só coisas materiais que você precisa. Você precisa entender que você pode sim ser solução. Boa semana, Deus abençoe. Tchau, gente.